Graças a Deus. Queridos, nós vamos para a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, bem no meio do texto, existe o mandamento do Senhor Jesus, que é: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um mandamento, esta é uma ordenança do Senhor Jesus para nós, batizarmos aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, está escrito assim: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós cristãos reconhecemos o batismo e a ceia como mandamentos, como ordenanças do Senhor dados a nós. O Senhor Jesus nos deu o batismo e a ceia como ordenanças para os seus discípulos, para todos nós. Contém um significado simbólico, celebrados pela igreja desde a constituição pelo próprio Jesus e até o último dia. Todos nós que somos discípulos de Jesus, que somos igreja do Senhor, não importa onde, não importa a idade, não importa o contexto, aqueles que se reconhecem como discípulos de Jesus, como cristãos, reconhecem o batismo e a ceia como mandamentos, como ordenanças. Ordenanças não são sacramentos. As ordenanças, elas não trazem consigo, não existe nela nenhum poder especial em sermos batizados ou participarmos da ceia. Não há nada místico, não há nada extraordinário, é uma resposta ao mandamento do Senhor quando nós fazemos isso. As ordenanças são símbolos. O batismo e a ceia são símbolos. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, relembrando a todos nós que já estamos caminhando com Jesus há algum tempo. Ele diz: todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, anuncie, lembrem, relembrem, contem para os seus filhos, para os novos convertidos, o que é e para que serve esses mandamentos, esses símbolos que o Senhor nos deixou. Essas ordenanças, esses símbolos, eles trazem à nossa memória a lembrança real do significado do que é aquilo que o Senhor mandou, o batismo e a ceia, aquilo que eles representam. Quando a gente olha para a bandeira do Brasil, ela não é o Brasil, mas quando nós encontramos a bandeira em qualquer lugar, seja numa praça, seja num escritório, seja fora do país, seja dentro de um avião, dentro de um navio, não importa onde, nós nos remetemos à nossa nação. Nós respeitamos a nossa bandeira, nós amamos a nossa nação, porque ela é um símbolo da nossa pátria. Ela é um símbolo de quem nós somos, de onde nós viemos. Da mesma forma, o batismo e a ceia são símbolos. Nós valorizamos, nós respeitamos, nós obedecemos, porque elas dizem quem nós somos, quem foi que nos comprou, quem foi que nos resgatou e para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a pátria celestial, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo que vai morar na nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Assim são as ordenanças do Senhor, são símbolos de realidades espirituais. O Senhor Jesus instituiu a ceia e falou: olha, eu não vou tomar ceia enquanto a minha noiva, que é a igreja, não estiver comigo naquele dia especial, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então, primeira ordenança é o batismo. O batismo é um ato pelo qual nós anunciamos publicamente nossa identificação com Cristo. O batismo é um rito de passagem. É um ato de iniciação. Quando nós nos decidimos descer as águas, nós estamos então dizendo publicamente que agora somos de Cristo. Quem é batizado aqui? Levanta a mão assim bem alto. Glória a Deus. Que maravilha. Quem ainda não é batizado? Levanta a mão assim.
Olha aí, várias pessoas. Quem vai batizar hoje? Olha, coisa linda, hein? Daqui a pouco vai ter festa. O batismo, ele nos identifica com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando nós lemos esse texto, nós descobrimos que Paulo nos fala de um mergulho, de um batismo em Cristo. Então, antes de nós descermos as águas, nós mergulhamos em Cristo. Nós nos entregamos a Cristo, nós reconhecemos a Cristo. Nesse mergulho em Cristo, acontece quando nós o confessamos como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor e é também o nosso Salvador. É nosso Senhor porque é Ele quem comanda a nossa vida, a nossa existência. Ele pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. E Ele é também Salvador porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos trouxe para o maravilhoso reino do seu amor, nos capacitou, nos abençoou e nos tem preparado um lugar para nós morarmos na eternidade. Esse mergulho em Cristo acontece quando nós confessamos como nosso Senhor e cremos que Ele ressurgiu dos mortos. Quando o recebemos em nossa vida. Sendo mergulhados em Cristo, somos identificados com Ele em sua totalidade, de modo que tudo se refere a Ele. E tudo aquilo que se refere a Cristo, refere-se a nós também. Nós somos co-herdeiros com Cristo, somos participantes do reino de Deus, porque Ele nos adotou através do seu sacrifício. O batismo nas águas é um símbolo e um testemunho desta nossa profunda identificação com Cristo. O batismo nas águas só tem realmente valor quando for acompanhado deste coração, desta mente, desse espírito que já foi batizado em Cristo. Porque se não for assim, vai ser apenas um banho mal tomado. Vai ser apenas mais um mergulho qualquer. Quando nós realmente temos Cristo, fomos realmente batizados em Cristo, então descer as águas batismais faz todo sentido. Já é a expressão daquilo que nós já vivemos na verdade. A gente não batiza para melhorar, a gente se batiza porque nós já estamos em processo de melhoria. Já estamos nos santificando, já estamos caminhando com Cristo, já estamos sendo discipulados por Cristo, já estamos na jornada que Cristo propôs para nós. Quando a gente olha nesse texto de Mateus 28, versículo 19, o Senhor Jesus nos deu esta ordem, e a ordem era batizar. Diga comigo, batizar. Batizando-os em nome do Pai. Todo aquele que é discípulo de Jesus precisa ser batizado. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, diz: quem crer e for batizado será salvo. Vamos falar juntos? Quem crê e quem for batizado será salvo. Então o processo da nossa conversão, da nossa santificação, da nossa jornada com Cristo é crer e ser batizado. É um mandamento. Tem gente que fica, eu vou esperar mais um pouquinho. Você garante que depois de amanhã você vai estar vivo? Quem garante? Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para dizer sim ao mandamento do Senhor, porque é um mandamento. Aceite a palavra do Senhor e responda positivamente ao chamado do Senhor ao batismo. Atos capítulo 8, versículo 12, diz que quando Filipe pregou a palavra, aquelas pessoas que ouviram a palavra deram crédito imediatamente à palavra de Filipe e foram batizados. Então nós precisamos obedecer, precisamos reconhecer a palavra e precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar imerso no Senhor e quero cumprir com os mandamentos do Senhor, que é também batizar-se. Atos capítulo 2, versículo 38, fala que nós
nos arrependemos e logo na sequência, então, nos batizamos. É maravilhoso ser batizado. Quem aqui lembra a data do seu batismo? O dia que você nasceu de novo nas águas. Quem lembra? Hã? Você precisa anotar lá na sua agenda, precisa descobrir quando é que foi, porque é um dia muito especial, queridos. Você que vai se batizar hoje, anota bem grandão lá na sua geladeira, na sua agenda, na cabeceira da sua cama. Daqui 10 anos, 15 anos, quando alguém te perguntar se Jesus não tiver voltado ainda, você vai falar, olha, eu me batizei em tal dia. Foi o dia da mudança na minha vida. Foi o dia que eu fiz uma expressão pública de que eu sou realmente de Cristo. Eu me batizei dia 20, quer dizer, eu me batizei não, né? Eu fui batizado. A gente não se batiza, né? Eu fui batizado dia 29 de setembro de 1991. Faz tempo, né? Faz tempo. Estou nessa jornada aí faz tempo. No Novo Testamento, todos os que se convertiam eram batizados em obediência ao mandamento do Senhor. Para ser batizado são necessárias duas condições importantíssimas. Marcos 16:16 diz crer. Quem crê e for batizado. Então diga assim comigo, eu preciso crer. Precisa ter fé. Precisa colocar a sua vida e entender a realidade espiritual por trás do batismo, por trás da vida com Cristo. Então esse é o primeiro requisito, crer, ter fé. O segundo requisito está lá em Atos 2:38, que é arrepender-se. Arrepender-se. Mudar de vida. Alguns gostam da palavra conversão. O que é conversão? É mudar de sentido. Isso é uma decisão da nossa vontade. O Espírito Santo nos ajuda, mas somos nós quem decidimos. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Agora é uma nova vida, uma nova jornada, uma nova perspectiva de vida. Arrepender-se das velhas obras, arrepender-se dos pecados, arrepender-se das coisas erradas que foram feitas no passado e viver uma nova vida em Cristo. Fé e arrependimento são as duas condições essenciais que revelam uma mudança genuína de vida. O que é que as pessoas dizem a seu respeito? Isso é testemunho. Às vezes a gente acha que testemunho é sair contando bênção para as pessoas. Não é só isso. Fala para quem está do seu lado, não é só isso. Ser testemunha de Cristo é viver dignamente o Evangelho de Cristo. É mostrar verdadeiramente que Cristo habita em nós. É viver se perguntando constantemente, como aquele grande missionário, no meu lugar, o que faria Jesus? Nesta situação, lá no trabalho, na escola, em casa, nos momentos difíceis, na hora da doença, o que Jesus faria no meu lugar? Ao respondermos essa pergunta, então nós estamos de fato vivendo esta novidade de vida, essa mudança genuína de vida que Cristo exige de nós. Todo candidato que tem fé e se arrepende, ele está pronto para ser batizado. Se há fé, se há arrependimento, já pode ser batizado. Em suma, quando o cristão, quando o discípulo é imerso em água, ele identifica-se com a morte e com o sepultamento de Jesus. A nossa velha vida é enterrada nas águas, assim como Cristo foi enterrado neste mundo. E aí quando nós somos levantados da água, então é nós nos identificando com a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Buda não ressuscitou. Confúcio não ressuscitou. Grandes líderes religiosos não ressuscitaram, mas o nosso Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Amém, queridos? Graças a Deus, o nosso Cristo é um Cristo vivo. O nosso Cristo é um Cristo que habita, que vive, que fala, que age no meio da sua igreja. A ceia, nós, quando pensamos na ceia, a ceia ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus e seus discípulos
encontrando-se para celebrar a Páscoa dos judeus. E naquele momento, então, ele instituiu a ceia como um memorial do sacrifício substitutivo de Cristo por nós. Fala assim para quem está do seu lado: era para você morrer. Você sabia disso ou não? Era para nós morrermos. Era para nós pagarmos o preço. Mas o nosso sangue, a nossa existência não é capaz de pagar pelos nossos pecados. Jesus pergunta certa feita: o que daria o homem em resgate da sua alma? O que você seria capaz de fazer para que, ao fechar os olhos nesse mundo, você tivesse certeza de que iria para o céu e não para o inferno? O que é que você daria em troca disso? Jesus fez o sacrifício por nós e agora nós só precisamos entender e viver de acordo com os mandamentos de Cristo. Quando Cristo na cruz levou sobre si todos os nossos pecados. Está lá em Mateus 26, versículo 26. Ele carregou sobre si. Antes do culto eu estava lendo Isaías 53. Que passagem linda, queridos. Leia na sua casa. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si os nossos castigos. Ele fez o sacrifício por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Quando a gente olha, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28, nós descobrimos o apóstolo Paulo nos orientando a respeito da ceia, e no versículo 24 do capítulo 11, ele diz que o pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído. Quem aqui assistiu a Paixão de Cristo, do Thomas, como é que é? Mel Gibson? Que filmão, né? Tem gente que passa mal só de assistir. Mas são só 3 horas de filme, querido. São só 3 horas de filme. Ele não expressa o quanto Cristo sofreu por nós. Ele não consegue retratar na íntegra, ele não consegue ser fiel, apesar de ser muito bom, mas ele ainda não é fiel às inúmeras horas que Cristo padeceu por nós. Seu corpo foi moído por nossa causa. Foi achicoteado, foi maltratado, foi cuspido, foi furado por mim e por você. Por causa do amor que Deus tem para conosco. Quando a gente olha para o versículo 25, o apóstolo Paulo diz que o cálice simboliza a aliança. E é uma aliança de sangue. Um cordeiro foi morto. No Antigo Testamento nós tínhamos o sacrifício do cordeiro. Um cordeiro precisava morrer. E tinha que ser um cordeiro novo, sem manchas, saudável. Cristo é o nosso cordeiro, que morreu por nós. Cordeiro pascal. Que derramou o seu sangue na cruz. Quando o seu sangue caiu na terra, o nosso pecado, toda a dívida que nós tínhamos, foi consumada. Foi apagada, foi rasgada. E agora nós temos então uma nova vida através dessa aliança que Cristo fez conosco através do seu sacrifício. Quando nós olhamos para o versículo 26, o versículo diz que nós devemos anunciar constantemente a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Devemos falar nas esquinas, falar nas praças, falar na igreja, falar fora da igreja, falar em casa, lembrarmos constantemente que alguém morreu por nós, no nosso lugar. E Jesus falou: olha, não existe maior amor do que esse, entregar a própria vida em resgate dos amigos. Você morreria pelo seu irmão? Você morreria pelo seu filho? Você morreria por um estranho? Cristo morreu por nós. Ele derramou sangue para que todos nós tivéssemos o privilégio de termos a vida e a vida em Cristo Jesus. No versículo 28, fala algo muito extraordinário. Cada um de nós, preste atenção nisso, cada um de nós, antes de participarmos do corpo e do sangue de Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Eu não tenho direito e nem o dever de julgar ninguém. Você não tem o direito e nem o dever de julgar ninguém.
é o Senhor quem nos julga. Cada um de nós temos a responsabilidade de olharmos no espelho, que é a palavra de Deus, e ver como nós estamos vivendo. Se estamos vivendo no modo digno do Evangelho, se estamos realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus, se estamos vivendo em obediência. Examine a sua consciência. Se você está consciente de que está com Cristo, vivo com Cristo, então podemos participar da ceia. A ceia é um memorial. O pão é pão mesmo. O vinho é vinho mesmo. Eles não se transformam em nada extraordinário, mas é para que nós vejamos a representação, de modo simbólico, a morte de Cristo em nosso favor. Venhamos a refletir sobre isso. E ele mesmo disse: façam isso em minha memória, não em nossa memória, não na memória de outros, mas na memória de Cristo. O batismo é a celebração da nossa identificação com Cristo. A ceia é a celebração da comunhão com Deus e com os santos por meio do sacrifício de Jesus. O batismo sugere a fé em Cristo. A ceia sugere a comunhão com Cristo. O batismo é realizado somente uma vez, porque deve haver apenas um começo de vida espiritual. A ceia é realizada frequentemente, porque ela nos ensina que a vida espiritual deve ser alimentada constantemente. O pão e o vinho nos alimentam espiritualmente. Lembre-se disso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Quem ama Jesus? Você ama Jesus? Então obedeça aos mandamentos de Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero te agradecer pelo privilégio de fazer parte do teu reino e poder obedecer às ordenanças do Senhor, ser batizado e participar da ceia do Senhor. Que alegria, Deus, ser reconhecido, ser aceito, ter sido comprado pelo preço de sangue. Muito obrigado, porque o Senhor me amou primeiro e enviou Jesus Cristo para que a nossa aliança fosse restabelecida. E eu quero te honrar, Deus, e viver de acordo com teus mandamentos todos os dias da minha vida, em todos os momentos e circunstâncias, até o dia em que o Senhor me levar para estar contigo nos ares. Aqueles que creem, aplaudam ao Senhor bem forte. Que Deus abençoe, queridos.